Feche os seus olhos, eu quero orar por você um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã clamar o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor fale os nossos corações. Deus, que seja algo sobrenatural que o Senhor vai começar a partir de hoje. Essa série de palavras, Deus, sobre ansiedade. Que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações e a gente possa, Senhor, ser liberto desse mal, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo o Teu Espírito Santo que fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Fala assim: Jesus, fale comigo. Fala assim: Espírito Santo, fale comigo. No nome de Jesus. A primeira palavra dessa série é: não andes ansiosos. Você já reparou como Jesus falou que nós deveríamos ser como criança? Para entrar no reino dos céus, nós teríamos que ser como criança. Um dia eu quero explicar para vocês a diferença de reino de Deus e reino dos céus. Nós já explicamos isso no curso de Apocalipse, mas como vai chegando gente nova, a gente acha que tudo é a mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus. Reino de Deus, para você entender, é como fosse o Brasil. Tudo que está dentro do Brasil está dentro do reino de Deus. O reino dos céus é como fosse São Paulo. Tudo que está dentro de São Paulo está dentro do reino dos céus, que está dentro do reino de Deus, que está dentro do Brasil. Então tem muitas pessoas que vão estar no reino de Deus, Brasil, mas não estarão no reino dos céus, São Paulo. Para me te explicar isso, eu precisava de pelo menos umas 3 horas. Ou se você assistiu o curso de Apocalipse. Então, quando você lê na Bíblia, não estarão no reino dos céus, está falando de um lugar. Não entrarão no reino de Deus, está falando de outro lugar. Tem pessoas que vão estar no reino de Deus, mas não vão estar no reino do céu. Porque o reino do céu é o tempo do milênio, quando Cristo vai entregar o galardão daqueles que foram vencedores. E o reino de Deus são pessoas que serão salvas, mas não receberão recompensa. Por isso que eu precisava de mais um tempo, mas para mim só te dar essa base para você entender. Jesus fala assim, que para nós entrarmos no reino dos céus, a gente precisa ser como criança. No reino de Deus você não precisa ser criança, mas no reino do céu você precisa ser criança. Por quê? Porque a criança confia. Você acha que a criança, quando vai dando dia 31, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ela está preocupada se tem dinheiro para fazer compra ou não? Ela abre a geladeira e quer comer. Você acha que criança está preocupada que o talão de luz venceu? Se existe talão de luz, ela nem sabe que tem talão de luz. Por quê? Porque ela confia que os pais que são provedor resolvem isso. Então Jesus falou assim, olha, para que você tem que ser como criança, porque a criança confia. A criança, em outras palavras, ela não fica ansiosa. E o grande problema hoje é a ansiedade. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com os crentes lá, com os cristãos dos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa sobre os pecados que eles percebiam mais frequentemente na vida deles. E a resposta foi interessante, que não foi pornografia, não foi ganância, não foi glutonaria. Surpreendentemente, a resposta que mais eles colocaram foi ansiedade. Talvez você está aqui nessa manhã, você nem saiba que ansiedade é pecado. Mas você vai ficar surpreso de saber nessa manhã o que Deus está impedido de fazer na sua vida por causa da ansiedade. E o que o diabo pode fazer na sua vida por causa da ansiedade. Tem 2 seres que estão muito interessados na nossa ansiedade: Deus e o diabo. Todos nós temos um certo nível de estresse e ansiedade, isso é normal. E essa série de palavras que eu fiz, que nós vamos ministrar,
ela nasceu dessa obra aqui. Porque nós chegamos num nível de estresse, de ansiedade tão alto, que o Espírito Santo falou comigo assim: está tudo errado. Nós tínhamos isso aqui para fazer. Aí a casa que a gente mora, já tem bastante anos que a gente mora, o dono da casa pediu a casa, porque eles tiveram um problema. E dentro dessa obra aqui nós tivemos que procurar outra casa. Nós temos a nossa casa, mas nós não queríamos morar lá porque era longe, não ficava bom para a gente. Nós não conseguimos casa, tivemos que voltar para a nossa casa. Nós estamos reformando a casa, fazendo isso aqui, e vamos receber gente. Tanta coisa que aconteceu, que eu não estava dormindo mais. Dava 2 horas da manhã, dava 8h30 da noite, eu estava com muito sono. Eu ia para a cama deitar, dava 1h da manhã, eu não conseguia dormir. 2 horas da manhã eu não conseguia, minha mente não parava. O meu corpo estava esgotado, mas eu não conseguia dormir. Quando dava 6 horas eu acordava, parece que eu trabalhei a noite toda capinando. E aí nasceu essa palavra. Porque todos nós temos um certo nível de estresse e ansiedade em nossas vidas. No entanto, quando esse nível ele ultrapassa a linha da preocupação, se torna um pecado em nossas vidas. Deixa eu te falar alguma coisa técnica aqui antes da Bíblia falar o que a Bíblia fala. O que é ansiedade? Ansiedade é a angústia em relação às incertezas futuras. Resumindo, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Sendo bem simplório. A ansiedade ela é caracterizada por agitação, por inquietação mental. Está relacionada principalmente com o que pode acontecer no futuro, seja próximo, distante, real ou imaginário. A maioria das nossas ansiedades nunca irão acontecer. 90%, né? Nós temos psicóloga aqui que poderia estar falando melhor do que eu aqui nessa, poderia ter te chamado para dar essa parte, tá? 90% do que você se preocupa, ou mais, eu não sei qual é a estatística, não irá acontecer. Não tem a menor chance de acontecer. Isso é ansiedade, por coisas imaginárias, por coisa real. O que causa ansiedade? Ela é causada por ameaças reais ou imaginárias ao nosso bem-estar, do quais nos sentimos vulneráveis e desprotegidos. Algo que acontece imaginário ou real, que você se sente vulnerável, que você se sente desprotegido. A ansiedade, ela nasce aí, sabe? É uma variedade muito grande de ameaças. Entre elas, rejeição social, violência física, doença, pobreza ou morte. Quando acontecem essas coisas, começa a surgir a ansiedade. Os principais, elementos da ansiedade, presta atenção aqui agora, estou dando só a parte técnica, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala. Está em cima de 3 pilares a ansiedade. Primeiro, insegurança. É a percepção que algo ruim vai acontecer. A insegurança, ela produz na gente uma percepção que algo ruim vai acontecer. Aí começa a nascer ansiedade. Outra coisa, desamparo. Não há nada que eu possa fazer. Então você imagina que vai acontecer algo e você não pode fazer nada. E terceiro, isolamento. Não há ninguém para me ajudar. Quando esses 3 elementos se alinham, a ansiedade acontece. Irmãos, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem sofre de ansiedade, nem que seja em níveis pequenos, eu tenho certeza que 90% das pessoas aqui levantariam a mão. Mas qual a verdade sobre a insegurança? Qual a verdade sobre o desamparo? Qual a verdade sobre o isolamento em relação ao cristão? O que a Bíblia nos ensina? Embora o cristão possa se sentir inseguro, a grande verdade é que nós estamos muito seguros. Tem promessa do Senhor para nós, amém, amado? Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. O texto está dizendo assim: não importa o que nós estamos passando, acheguemos, portanto, confiadamente ao trono da graça, porque lá tem socorro para a nossa vida, lá tem bênção para a nossa vida, lá tem livramento para nossas vidas. Amém, amado? Tudo o que precisamos entender nas nossas vidas é sobre a graça de Deus. Ansiedade é resultado de uma crença errada a respeito da graça e da bondade de Deus. A ansiedade, ela surge porque a crença é errada, ou não conhece nada sobre a graça de Deus, ou crê de forma errada na graça de Deus. Por quê? Porque muitas vezes você acha que você só vai ser ajudado se você merecer. E como a gente se analisa e a gente vê que a gente não merece nada, o resultado é insegurança, desamparo e isolamento. Mas a Bíblia, ela tem algo para nós nesses dias. O primeiro conselho da Bíblia é que a gente possa viver no descanso. Fala assim comigo: viver no descanso. Viva no descanso. A vontade de Deus é que nós vivamos o completo descanso. E quando a gente fala de descanso, amado, nós não estamos falando de não trabalhar. Quando nós falamos de descanso, nós não estamos falando de viver uma vida passiva, não se importando com as coisas, deixando as coisas acontecer como elas quiserem. Não é isso. Mas é algo da alma. O descanso que as pessoas não têm, e aonde a ansiedade está alojada, e aonde nós vamos ministrar essa série de palavras, de 4 ou 5 palavras, ela está alojada na alma. O corpo pode até estar descansado, mas a alma está cansada. A Bíblia diz para a gente descansarmos no Senhor. Muitos filhos de Deus vivem cheios de ansiedade. Eu lembro a época que eu era novo, assim, uns anos atrás, que nós tínhamos aberto uma empresa. Eu lembrei disso essa semana. Lembra, amor? Os meus dedos pocavam. Eles ficavam assim, tudo rachado. E eu descobri que era ansiedade por causa do trabalho, por causa das coisas. Muitos cristãos, eles vivem completamente cheios de ansiedade, de angústia, de preocupação. E ansiedade, angústia e preocupação traz cansaço. Isso tira o descanso, que é mal aos olhos do Senhor. Porque Deus deseja que nós vivamos na paz e no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 11. Olha que texto profundo, irmão. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 11. Olha só o que o texto diz, irmão. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, um descanso. Fala assim, descanso. Esse texto é um dos textos mais profundos que tem na Bíblia. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Deixa aqui. Jesus entrou no descanso de Deus, porque ele completou a obra. E Deus descansou das suas obras. Presta atenção, Jesus descansou, Deus descansou. Não é possível que Ele queira que você não tenha descanso. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Uau! No Novo Testamento, tem gente falando assim: eu estou me esforçando para lutar contra o diabo, eu estou me esforçando na minha santidade, eu estou me esforçando para ler a Bíblia, eu estou me esforçando para ler. Isso é tudo obra do diabo. Na Bíblia, no Novo Testamento, só tem um texto que manda você se esforçar para alguma coisa. É esse aqui. Você pode ler a Bíblia todinha no Novo Testamento. Não existe texto mandando você se esforçar para orar.
Não existe texto mandando você se esforçar para jejuar. Não existe texto mandando você se esforçar para ir para o monte. Não existe texto mandando você se esforçar para se santificar. Não existe, porque tudo isso Jesus já fez na cruz por nós. Mas existe um texto dizendo assim: se esforça para entrar no descanso. Sabe por quê? Te respondo agora ou mais na frente? Mais na frente. Porque você está acostumado a resolver as coisas com a sua força. Você acha que você é bom. É o único lugar no Novo Testamento que diz para a gente se esforçar. Mas é para se esforçar para entrar no descanso. Por quê, pastor? Porque o descanso é a posição da vitória. Fala assim comigo: o descanso é a posição da vitória. O diabo sempre se coloca diante de você para te perguntar assim: o que você vai fazer em relação a isso? O que você vai fazer em relação àquilo ou daquela outra situação? Olha os problemas que estão na sua vida, olha aí. Olha as contas que estão atrasadas, olha os seus projetos. O que você vai fazer em relação a isso? Aí o que você responde? Vou trabalhar. Vou correr atrás. Vou matar mais um leão. E você acha até bonito falar isso. Quando a sua resposta deveria ser assim: vou sentar e vou descansar. Pastor, mas isso não é espiritual. Assim que você falar isso, você afirma que não há nada mais para ser feito, porque a obra já foi consumada por Cristo na cruz. É por isso que quando nós tentamos resolver com as nossas forças, nós decaímos da graça. Porque a graça é um favor imerecido. Graça é o que Jesus fez por nós na cruz. E quando nós tentamos fazer com o nosso merecimento, nós dizemos para Deus que o que Jesus fez não tem valor. Nós deixamos de ser criança que confiamos no Pai e começamos a confiar em nós. Porque parece que a obra não está terminada. Sabe, incontáveis vozes dizem que ela não está terminada. Mas se você apenas sentar e descansar e declarar, dizendo: Senhor, está consumado. Senhor, eu creio que o Senhor já fez todas as coisas. Quando você fizer isso, irmão, você vai começar a experimentar algo acontecer na sua vida, acontecer com os problemas. Você vai começar a perceber que os seus problemas não são tão grandes como você acha que é. Você conhece a história do menino que sonhava conhecer um navio? Ele sonhava conhecer o navio, e o pai dele levou ele para conhecer o navio. Aqui em Vitória é fácil, né? Você leva ali, mas quando a gente traz o pessoal do Cris lá do Mato Grosso, eles amam que eu leve ele ali na Bahia, para eles ficarem vendo o navio. É o melhor, levei eles para tudo quanto é lugar, comemos no melhor lugar, eles acharam muito legal. Mas o dia que eu levei eles ali no museu da Vale, que eles viram o navio de perto, irmãos, é igual a gente ir para Gramado para eles. Nossa, que lindo. Aqueles carretel grandão que tem ali, para que serve esses negócios grandão aí? Foi para a gente soltar pipa, né? Mas o menininho amava, queria conhecer o navio, e ele falou para o pai dele: pai, eu quero conhecer o navio. E o pai dele falou assim: então vamos lá conhecer o navio. E ele chegou perto do navio, o navio estava saindo, atracando, que fala? Estava indo para o mar. E ele falou assim: nossa, pai, como o navio é grande. Como é grande esse navio, pai. Que navio grande. E o navio foi andando, sei lá. E aí, nadando que não foi, né? Ele foi andando, não sei, alguma coisa assim, né? Navegando, sei lá. E aí o navio, ele, nossa, como é grande. Aí o navio foi ficando longe, longe. Ele falou assim: pai, o navio é grande, mas deixa eu te falar, o mar é muito maior. Porque o navio ficou pequenininho. Deixa eu te falar, irmão, seus problemas é grande quando você está olhando eles de perto. Mas quando você coloca em Jesus,
quando você entra no descanso, você vai ver que Jesus é muito maior. Você vai ver que Jesus é muito maior, e os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Por isso que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Irmão, isso aqui não é autoajuda, isso aqui é a ajuda do alto. São pérolas, segredos que o Senhor nos entrega. Sabe, está tudo consumado. O diabo vai tentar ao máximo te tirar dessa posição de descanso, porque ele sabe que enquanto você estiver nela, as bênçãos vão fluir na sua vida, a vitória vai ser abundante e as coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. O diabo vai tentar te tirar, o diabo vai colocar na sua cabeça que é espiritual você se matar. Está vendo aquela casa ali? Eu quase morri para fazer aquela casa ali. O diabo vai botar na sua cabeça que é bonito você dizer que você se mata trabalhando. O alvo do diabo é fazer você ficar tumultuado. O alvo do diabo é fazer você ficar atribulado, sem descanso, sem paz, provocando ansiedade no seu coração. Será que vai ter um cliente esse mês? Será que eles vão me ligar? E se as vendas não acontecer? E a guerra lá em Israel agora? E o presidente que... Nossa, lembra quando o presidente perdeu? Parece que ele era Deus. Porque hoje eu estou sem comer. Falei, gente, como que é sutil. E a ansiedade vai brotando. Porque o diabo vai te fazer, ele quer fazer o seu coração ficar tumultuado, atribulado, sem descanso, sem paz. Por isso que a Bíblia diz assim, que você precisa se esforçar para entrar no descanso. Por quê? Porque você tem que crer. Porque é mais fácil você botar o relógio para despertar às 5:30 da manhã e sair igual um doido para trabalhar, do que você sentar e dizer assim, tá bom, eu creio. Por isso que tem que ter esforço. Porque você confia no seu braço. Você confia na faculdade que você fez. Você confia no pai influente que você tem. Você confia no tio influente que você tem. Você confia na profissão que você tem. Você confia na sua força física. Você confia nas suas habilidades. Uma bactériazinha desse tamanhozinho assim, ó. Um mosquito do Botafogo, que é preto e branco aquele mosquito, né? Ele te bota na cama. Você não é nada. Por isso que o texto diz assim, se esforça. Você está se esforçando para se santificar, se esforça para entrar no descanso. Porque santo você já é. Porque a Bíblia diz que nós pertencemos a Deus e tudo que pertence a Deus é santo. Moisés passava naquela terra para lá e para cá cuidando das ovelhinhas. Bé, 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 bé. Ficou lá 40 anos no deserto cuidando das ovelhinhas. Bé, bé. Um dia Deus apareceu para ele e falou assim, ei, psiu, tira a sandália, porque a terra que você está pisando agora é santa. Mas não era a mesma terra que ele cuidava das bezerrinhas? Porque agora Deus estava lá. E aonde Deus está, se torna santo. Deus está na sua vida? Amém? Então você já é santo. Você não precisa se esforçar para ser santo. Tudo que o Espírito Santo gerou é santo. Se você aceitou Jesus, foi porque o Espírito Santo gerou isso em você, você já é santo. Então agora qual é o seu esforço? Entrar no descanso. Seu filho está com problema, sua tia está... Descansa. Descansa. Faz igual a criancinha. Você acha que ele está preocupado que o mês vai virar e tem conta para pagar? Ele está descansando. Agora ouça agora o que um coração de ansiedade pode fazer diante de Deus. Eu fiquei perplexo quando eu li esse versículo. A palavra do Senhor diz que um coração perverso, um coração de incredulidade, é que impede
a gente de entrar no descanso. Quando eu acabei de ler esse texto de manhã, o Luciano chegou lá em casa, eu falei para ele assim: você sabe o que é um coração perverso, Luciano? Aí ele falou assim: um coração cheio de maldade, que maquina coisa ruim. O que não é essa a primeira coisa que você pensa? Coração perverso. Hebreus capítulo 3, verso 2, diz que um coração perverso, ele impede de entrar no descanso. E o que é o Hebreus capítulo 3, 2? Vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quando você lê um versículo desse, você fala assim: eu não tenho esse coração perverso, eu não desejo mal para ninguém. Mas aí nós fomos procurar o original da Bíblia. O que está dizendo esse texto? A palavra perverso aqui é porneros, no grego. E essa palavra porneros está dizendo assim: um coração porneros, perverso, é um coração de labores, de aborrecimentos, de fadiga. No sentido da palavra, é um coração que não tem descanso. Quando Deus diz que nós não devemos ter um coração perverso, Ele está dizendo que nós precisamos rejeitar um coração que não tem descanso e cheio de estresse, de preocupação, de ansiedade e de medo. A Bíblia diz que quem tem um coração perverso, um coração cheio de ansiedade, de preocupação, de medo, ele não pode entrar no descanso de Deus. Se eu fosse você, eu falava assim: uau! É possível você ser cristão e ter um coração perverso, cheio de ansiedade. E o texto diz que você não pode entrar no descanso de Deus. Foi por isso que em Lucas capítulo 21, 34, o Senhor diz que a condição para sermos livrados da grande tribulação é ter um coração que não está embriagado com as preocupações e ansiedades da vida. Olha o que Jesus diz: acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentina como um laço, você não seja arrebatado. Sabe qual vai ser os crentes que não serão arrebatados? Os crentes que têm um coração perverso. Qual é o crente que tem um coração perverso? Não é o que fica matando, roubando, falando mal dos outros, não. Está igual o ímpio que não aceita Jesus: eu não mato ninguém, eu não roubo, não faço nada. É o coração cheio de preocupação, cheio de ansiedade. Vencedor é aquele que entra no descanso. É interessante como nós valorizamos muito o mal moral. Eu não faço isso, eu não olho pornografia. Nós pensamos sempre que esse é o pior dos pecados. Mas a palavra de Deus nos mostra que perder a paz é viver sem descanso, nos faz reprovados diante de Deus. Às vezes a gente fica preocupado tanto com os pecados moral, e a gente não... O Luciano falou para mim assim: pastor, é covardia isso. Isso é covardia. Eu falei: o que é covardia? Por que eles não traduzem a Bíblia certo para nós? Porque você vai ler Hebreus capítulo 3, 12, você olha assim: o coração perverso não entra no descanso de Deus. Aí você fica imaginando: o cara que mata, que rouba. Eu falei: irmão, por que eu não sei, mas é por isso que tem pastores sobre a vida de vocês, é por isso que tem líderes que deveriam ensinar isso para vocês. Mas a Bíblia está dizendo, sabe, que quem perder a paz e o descanso será reprovado diante de Deus, não vai subir no grande arrebatamento. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã: você foi redimido da ansiedade, amado. Amém? Fala assim: eu fui redimido da ansiedade. A noite que Jesus foi traído, algumas horas antes da crucificação, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Escute isso que eu vou te falar nessa manhã. A primeira área que o Senhor quer nos redimir em nossas vidas é o estresse. O Senhor quer nos redimir do estresse, do medo, da ansiedade. O Senhor quer nos redimir, sabe, dessa ansiedade que passa na nossa mente,
preocupado com as coisas do futuro, preocupado com o que vai acontecer, preocupado se vai ter suprimento, preocupado se o cliente vai te ligar, preocupado se esse mês vai ter bons negócios, preocupado se você vai ser mandado embora ou não, preocupado se você vai bater as cotas, preocupado se o seu filho vai dar certo, preocupado se o seu casamento, esse monte de preocupação que nós temos, Jesus ele quer nos livrar disso, amado. Essa é a razão porque o Senhor primeiro derramou gotas de sangue, sabe, no seu suor. Acompanhe aqui, para que você possa entender isso. Antes da queda do homem, quando estava Adão e Eva lá no jardim, antes da queda do homem, Deus tinha dado trabalho para o homem. Deus disse para o homem assim: olha, lavra aí, cuida de tudo. Mas ele já tinha tudo, o trabalho, ele procede de Deus. Tem gente que não gosta de trabalhar, irmão. Nossa, eu não vejo a hora de ir para o céu que eu não vou trabalhar. Amado, o trabalho procede de Deus. Jesus disse assim: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Trabalho é bênção, irmão. Depois da queda, quando o homem pecou e ele deixou de viver debaixo do senhorio de Deus, Deus falou assim para ele assim: agora você vai trabalhar. Só que agora você vai trabalhar e vai ter suor do seu rosto. Antes ele trabalhava, mas não tinha suor, porque Deus era o provedor de tudo. Agora ele tinha que trabalhar, porque ele errou no jardim, ia ter suor. Então o suor tornou-se na Bíblia símbolo de maldição. Aonde tem suor na Bíblia está falando de maldição. Hoje o homem trabalha cheio de angústia, hoje o homem trabalha cheio de ansiedade. Você sabia que tem crente que trabalha no domingo? Deixa eu só dar um parênteses aqui. Você quer atrasar a sua vida? Trabalha no domingo. Faz um teste. Acho que aqui ninguém deve trabalhar no domingo, mas vê alguém que trabalha no domingo para você ver. Pode olhar o resto da semana dele. Atrasa tudo. Porque a Bíblia diz que o primeiro é do Senhor. Quando você santifica o primeiro, Deus santifica o resto da semana. Se você toma o primeiro para você, o resto da sua semana agora é só suor. Experimenta entregar o domingo para o Senhor, que você vai ver que na sexta-feira você não tem mais nada para fazer. Você não vai ter só o domingo não, você vai ter o sábado também. Experimenta trabalhar no domingo e você vai ver que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no outro domingo você ainda está atarefado. Porque você roubou o primeiro do Senhor. O primeiro sempre deve ser do Senhor. Então, o homem agora ele tinha que trabalhar, e o suor se tornou maldição. E hoje o homem trabalha cheio de ansiedade e de angústia. Por exemplo, as pessoas não gostam da segunda-feira. Por quê? Porque tem o trabalho. Porque gera angústia. Quando dá aquela musiquinha do Fantástico, né? Já vai dando angústia. Por causa disso, o Senhor não aceita suor na casa dele. Por causa disso, o Senhor não aceita que a obra dele seja feita com suor. Ezequiel capítulo 44, verso 18, diz que tudo que é feito com suor, com esforço humano, Deus não aceita. Se você fizer a obra de Deus com esforço humano, com suor, Deus não aceita. Porque o suor é símbolo de maldição. O Senhor sabia que dentro de algumas horas ele morreria. E antes dele morrer, ele prometeu duas coisas. Eu já estou terminando essa primeira palavra. Antes dele morrer, ele prometeu duas coisas. Presta atenção. Primeira coisa que o Senhor prometeu antes de morrer. Imagina um homem muito rico, muito rico, muito rico, muito rico. E ele está perto de morrer e ele te chama. Ele vai te dar alguma coisa, né? Aquele tiozão, o pai, sei lá, milionário, está perto de morrer, 103 anos, já fez hora extra, está na hora de ir embora. E ele fala assim: Vinícius, vem cá, que eu quero te dar duas coisas. Aí o Vinícius, lá na casa com a Érica, fala assim: amor, titio Rubervaldo me chamou lá, ele está na hora de morrer. E ele falou que quer me dar duas coisas.
Irmão, você acha que o Vinícius vai para lá achando que ele vai dar um chaveirinho para ele? Qual a expectativa que o Vinícius vai para lá? Rapaz, agora eu lavei a égua, o cavalo, lavei tudo. Agora, amor, eu vou lá. Agora nós saímos da merda. Não tá, né? Só para falar nisso, ganhou carro zero esses dias, mudaram de casa esses dias, porque 2024 é o ano do favor de Deus, amém, amado? Glória a Deus. E aí o Vinícius vai para lá, porque o tio dele, bem rico, está para morrer. Jesus estava para ir embora. Na hora antes de morrer, ele chamou os discípulos e falou assim: eu vou dar duas coisas para vocês. A primeira coisa que Jesus falou assim: eu vou dar para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. Deixa eu falar para vocês, ele mora dentro de você. Jesus deu. Ele falou assim: eu vou dar um Consolador, que ele vai te ensinar todas as coisas. Ele não vai te ensinar somente as verdades da palavra, não. Ele vai te ensinar como você ser bons pais, como vocês serem bons cônjuges. Ele vai te ensinar você prosperar. Ele vai te ensinar como você lida com os problemas. Tudo o que você precisa, esse Consolador vai estar com vocês. Está lá em João capítulo 14, 24 e 27. Jesus falou assim: eis que eu te darei um Consolador, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia. Não, tira isso aí. Deixa só o Consolador. A primeira coisa que Jesus prometeu para nós antes de morrer é que Ele nos daria o Consolador. Fala assim: eu tenho o Consolador. Ele me ensina. Fala forte, todas as coisas. Tudo o que eu preciso está dentro de mim. Você falou com os lábios da boca para fora. Agora você vai falar dentro da sua alma. Fala: Jesus me deu o Consolador. Ele mora dentro de mim. E tudo o que eu preciso, fala, tudo o que eu preciso está dentro de mim. No nome de Jesus. Você crê nisso? Por que você fica ansioso? Por que você fica ansioso? Se tudo que você precisa está dentro de você. Hein? Tudo que você precisa, Jesus te deu, está dentro de você. Olhai, pois, para os pássaros, eles não plantam, eles não regam, eles não semeiam, mas o vosso Pai do céu os alimenta todos os dias. Não valei nós mais do que os pássaros? Olhai para os lírios dos campos, eles estão bonitos hoje, mas amanhã eles estão mortos. Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Não vale mais nós do que os pássaros? Não vale mais nós do que os lírios do campo? Essa é a palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que Deus nos deu, Consolador. A segunda coisa que Deus nos deu, que Jesus deu antes de ir embora, a paz. Verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo, porque eu estou te dando a minha paz. Tudo vocês vão ter através do Espírito Santo, e a minha paz está sobre vós. Aleluia! Como diz o pregador da internet, cabelinho na régua, calça saruel. Aqui não tem isso, aqui é palavra, 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 palavra. Isso é palavra. Palavra. Jesus deixou o Consolador e deixou a paz. Imagine, irmão. Foi exatamente isso que Jesus fez quando Ele estava para morrer. Ele nos deixou a sua paz. A paz de Jesus é um senso de segurança, de prosperidade, de felicidade. Não importa o quão grande seja o problema,
qual seja a situação que você esteja vivendo, qual seja terrível diagnóstico que os homens deu, o Senhor deseja que nada disso controle o seu coração, que você permaneça na paz, e você vai ver o milagre do Senhor. Por que os crentes não recebem milagre? Porque eles perdem a paz. O coração fica perverso, e o Senhor não pode abençoar. Porque a ansiedade, amado, ela abre espaço para o inimigo. A ansiedade abre espaço para o inimigo. Você já viu qual é a saudação do Novo Testamento? A saudação do Novo Testamento é graça e paz. Fala assim comigo, graça e paz. Aqui na Koinonia teve um tempo que nós tentamos mudar isso, né? A nossa saudação era, e aí, belezinha? E aí, belezinha? E aí, belezinha? Belezinha até legal, mas não é a saudação do Novo Testamento. A saudação do Novo Testamento é graça e paz. A graça nos dá todas as coisas livremente, porque Jesus pagou tudo o que nós precisávamos. Presta atenção nesse segredo que eu vou te dar aqui agora. Equipe de louvor pode subir, pode acreditar, eu estou terminando. A graça nos dá todas as coisas livremente. Fala assim, todas as coisas livremente. Não depende de você. Foi Jesus que pagou o preço. Então tudo para nós é livre, é de graça. Olha só, quando Deus me falou isso, eu entendi uma coisa. Eu falei, Senhor, porque eu pensava assim, Senhor, se o Senhor nos deu, presta atenção à chave que eu vou te dar aqui, olha aqui para mim, irmão. Se o Senhor nos deu todas as coisas livremente através da graça, por que tem crente que tem coisas e tem crente que não tem coisas? Se o Senhor deu livremente para nós todas as coisas através da graça, por que alguns crentes possuem coisas, outros crentes só vivem apertado, endividado, cheio de dívida, com problema, com saúde, com um monte de coisa, nunca prospera, nunca cresce? Porque você pode ter uma dívida, você pode ter um problema, mas um dia tem que acabar. Você encontra um irmão no janeiro, estou no deserto, em junho estou no deserto, em dezembro estou no deserto, o ano que vem estou no deserto, 10 anos estou no deserto, irmão. Por que alguns crentes não conseguem segurar a bênção? A bênção é para todo mundo igual. Fala, Deus não tem filhos favoritos. Deus não me ama mais porque eu sou pastor do que você. Não existe isso. O amor de Deus é o mesmo. Deus não tem filhos favoritos. Por que então alguns crentes são abençoados e outros não conseguem segurar a bênção? Por causa da saudação que eu te ensinei agora, graça e paz. Presta atenção, a graça é tudo que nos deu livremente. A paz é que mantém todas as coisas que foi nos dado pela graça. Deus te deu uma bênção. Se o seu coração permanece perverso, cheio de tumulto, cheio de tribulação, você perde a bênção, porque você perdeu a paz. A bênção é o que a graça é o que te dá a bênção, a paz é o que retém a bênção. Entendeu porque que o diabo quer colocar ansiedade no coração das pessoas? Porque toda vez que ele coloca ansiedade no seu coração, ele rouba a sua bênção que você recebeu. Porque um coração perverso, Deus não pode abençoar. Se eu fosse vocês, eu falava assim, uau. Você vem na sexta-feira, você vem no domingo, ouve uma palavra dessa aqui, você sai daqui. Dando supapo do diabo. Quando você chega ali, você vê os boletos para pagar, você tem que trabalhar, você perde a paz. Tudo que você recebeu aqui no domingo, o diabo rouba ali na porta. Porque agora você não pode reter a bênção,
Porque o seu coração ficou perverso. Você começa a se preocupar com as coisas dessa vida. Você começa a se preocupar com o que você vai se vestir, com o que você vai comer, como que você vai pagar a conta. A paz mantém o que a graça dá. Por isso que a maior intenção do diabo é colocar ansiedade. Ansiedade. Porque se o diabo colocar ansiedade em você, ele não está nem aí se você está orando, ele não está nem aí se você está jejuando, ele não está nem aí se você está cantando, ele não está nem aí se você está pregando, porque você está no controle dele. Fala assim comigo: graça e paz. Por causa disso que o diabo tenta, a primeira coisa é tirar a nossa paz. Antes que ele possa roubar qualquer outra coisa, a primeira coisa que ele quer roubar é a paz. Último versículo, 1 Pedro capítulo 7, verso 8. Versículo muito conhecido, mas talvez você nunca olhou por esse lado que eu vou te falar nessa manhã. 1 Pedro verso 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixa nesse versículo aqui apenas por enquanto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto começa dizendo assim: lança para Jesus as suas preocupações. Descansa, se esforça, entra no descanso. Por quê? Verso 8. Por que você tem que lançar? Porque o verso 8 explica, olha: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O texto diz que o diabo anda procurando alguém para devorar. É isso que está falando, amém? Isso significa que nem todos são devoráveis. Ele está procurando alguém que ele possa devorar. Se suas emoções sempre estão agitadas, se sua mente está sempre atribulada, então você se torna comida para o diabo. Se eu fosse você, eu falava assim: uau! Deixa eu te dar um conselho nessa manhã. Pare de alimentar o diabo. Entre no descanso. Você está entendendo nessa manhã agora por que o texto diz assim: esforçai-vos para entrar no descanso? Se fosse uma coisa fácil, Deus não estava dizendo esforçai-vos. Porque nós estamos acostumados a se esforçar para fazer obra do nosso braço. E quando a gente tenta fazer obra do nosso braço, só gera ansiedade e preocupação. Foi o que Deus falou comigo aqui: ei, entra no descanso, eu vou fazer tudo. Primeira coisa que eu fiz, eu acabei com o grupo da obra. Comigo é 880, irmão, não tem esse negócio não. Primeira coisa que eu fiz, eu acabei com o grupo da obra. Sabe o que aconteceu? A obra começou a andar. Pastor, eu estou indo para lá, seu pai me dá a chave. Pastor, eu estou fazendo não sei o que, posso ir lá? Pastor, eu queria fazer não sei o que. Eu falei: vai, irmão, está aqui a chave. Nem precisar vir, eu precisei. Eu saía daqui 2 horas da manhã quase todos os dias. Ontem o pessoal estava trabalhando aqui, sabe o que eu fiz? Peguei o Carlos e o pai dele, nós fomos ali no campo assistir o jogo da final do Capixabão. O pessoal falou: você vai onde, pastor? Eu vou ali ver o jogo ali. Porque eu também sou humano. Descanso. Vai dar para terminar o dia 25? Estou nem aí. Que terminar, terminou. Que não terminar, vai ficar desse jeito. A gente termina dia 26, dia 27, dia 28. Você está preocupado com a sua casa que não acaba? Vai trabalhar no domingo nela. Você vai ver o diabo roubar a sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, o seu sábado. Você não conseguir ficar com seus filhos, não conseguir ficar com a sua mulher, não conseguir curtir nem a casa que você está fazendo. Está achando que a sua empresa não está dando certo? Vai trabalhar no domingo nela, que ele vai roubar a sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta. Você vai fazer a sua empresa, você virar escravo dela, porque o seu coração ficou perverso.
Essa é a primeira palavra da série ansiedade. Tem mais 4. Domingo que vem eu vou pregar sobre o remédio da ansiedade. Porque tem um remédio. Todavia, meu amado, o diabo fica andando procurando para devorar. Se ele achar corações atribulados, sabe, vira comida para o diabo. Todavia, se você guardar o seu coração de toda angústia, sabe, ele não vai ter espaço contra você. O inimigo não tem espaço, sabe, quando nós estamos cheios de paz e de graça, o inimigo não tem espaço sobre nossas vidas. Eu queria te convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus, que nessa manhã você encontre paz e graça que Deus já colocou sobre a sua vida. Que nessa manhã você enche o seu coração do descanso de Deus. Lança sobre ele todas as suas ansiedades. Feche os seus olhos nessa manhã. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se turbe o vosso coração, crer em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Enquanto o ministério de louvor está cantando, Se não fosse assim, você não eu cante agora, teria só ore. ido. Deus, eu lanço sobre o Senhor essa preocupação, eu lanço sobre o Senhor essa dúvida, eu lanço sobre o Senhor esse medo. Nesse momento, lança sobre ele. Não cante agora, por favor, não cante, deixe só o ministério de louvor. Lança sobre ele a sua ansiedade agora. Você está com medo de quê? Qual é a sua preocupação? Lança sobre ele. Seja criança agora, seja criança agora. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Deus está ouvindo a sua oração nessa manhã. Deus está ouvindo a sua oração nessa manhã. Lança seus medos. Vou preparar-vos um lugar, e os levarei para mim mesmo, pois conhecereis o caminho. Se você já lançou, aí você pode adorar agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Renuncie toda ansiedade nessa manhã. A ansiedade é falta de dependência de Deus. A ansiedade não é clínica, como os médicos dizem. A ansiedade não é clínica, não se resolve com remédio, não se resolve com remédios de ansiedade. Os médicos estão entupindo os crentes de remédios de ansiedade. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esforçai-vos para entrar no descanso. Podemos entrar com ousadia ao trono da graça, e lá tem todos os suprimentos para nós. Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou a paz. Renuncie os remédios de ansiedade. Nós te rejeitamos em nome de Jesus. Remédios depressivos, nós te rejeitamos em nome de Jesus. Nós declaramos que Jesus Cristo é a nossa segurança, que Jesus Cristo é a nossa força. Nós confiamos no Senhor como as crianças confiam em seus pais. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça e a paz esteja sobre nós, que a graça e a paz esteja sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos um coração atribulado, nós rejeitamos um coração preocupado. Em nome de Jesus, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Creia que Ele cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando. Levante as suas mãos nessa noite, nessa manhã. Senhor, nós oramos ao Senhor nessa manhã. Nós ministramos a paz que o mundo não tem, Senhor. O Senhor nos deu a paz, que ela possa reger os nossos corações. Nós rejeitamos toda tribulação, toda angústia, toda preocupação. Deus, em nome de Jesus, nós não somos comida do diabo, nós não somos alimentos do diabo. Nós vamos sentar e descansar. Nós vamos declarar que Jesus Cristo é a nossa porção. Deus, em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre essa igreja nessa manhã. Todo espírito de ansiedade, você está derrotado em nome de Jesus. Maior é o que vive em nós do que aquele que vive no mundo. Em nome de Jesus, eu te aconselho, em nome de Jesus eu te digo nessa manhã: senta e descansa. Fale para o seu problema: a obra já está consumada, Jesus Cristo já fez todas as coisas, e você vai começar a experimentar os milagres na sua vida, no nome de Jesus. Você que recebe isso nessa manhã, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Toda glória, toda honra é do Senhor. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: o nosso coração está em paz. Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala: